Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, onde voltaremos ao texto que compartilhamos com os irmãos no domingo passado à noite. Marcos, capítulo 1, de 9 a 13. Marcos 1, de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré a Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. No domingo passado falamos sobre esta realidade das tentações que todos nós sofremos. Como o coro acabou de cantar, um hino tão lindo baseado em Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que tomou o nosso lugar ali na cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Este Cristo tornou-se um ser humano, como eu e você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, disse João. João capítulo 1, verso 14. Este Cristo, justamente pelo fato de ter se tornado um ser humano, ele esteve sujeito nesse tempo a todo tipo de tentações. E aqui o texto fala particularmente de um período de 40 dias em que Jesus foi tentado. Marcos, por ser mais sucinto em alguns aspectos, ele não relaciona as principais tentações que Jesus sofreu naquele período. Então, por isso, nós vamos recorrer, neste momento, ao irmão Lucas, para nos ajudar a entender quais foram, pelo menos, as principais tentações que Jesus sofreu, o que nós podemos aprender com elas, como podemos enfrentá-las hoje, tendo em vista que são as mesmas que nós enfrentamos hoje. O sentido das tentações que Jesus sofreu representa muito bem as tentações que nós sofremos em nossos dias. Então, abra a sua Bíblia no texto do nosso irmão Lucas, amigo de Teófilo, Lucas 4, de 1 a 13. Tanto Lucas quanto Mateus oferecem mais detalhes a respeito das tentações que Jesus sofreu. Então, vamos ao texto de Lucas. Lucas 4, de 1 em diante, a partir do verso 1, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, o texto aqui já está logo após o batismo de Jesus. Tá? Durante 40 dias, o verso 2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo
e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quer. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Temos aqui 3 tentações: no deserto, no monte, no pináculo. Mateus apresenta primeiramente no deserto, depois no templo e depois no pináculo. A ordem não importa, mas eu gostaria de lembrar apenas aos irmãos, em termos introdutórios da nossa reflexão, que, como vimos no domingo passado, no culto da noite, nós somos tentados o tempo todo a nos desviarmos do propósito de Deus, daquilo que Deus planejou para nós, daquilo que está de fato no coração de Deus. Somos tentados a viver segundo nós mesmos, segundo os nossos interesses pessoais, e não segundo aquilo que está na mente e no coração de Deus. Temos uma natureza humana pecaminosa, cheia, repleta de falhas, tendente ao erro. Além da nossa natureza pecaminosa, temos um inimigo que trabalha ao nosso redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, como disse o apóstolo Pedro. Então, apesar dessa realidade difícil de ser enfrentada, a palavra de Deus nos mostra que podemos vencer a tentação seguindo o exemplo de Jesus. Logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Isso nos mostra que Deus permite tentações e provações, porque são meios pelos quais crescemos no conhecimento de Jesus Cristo. Assim como Jesus, enfrentamos tentações na vida, e se agirmos como Jesus agiu, certamente seremos vencedores. Certo autor, o Derrell Bock, afirmou que cada tentação apresentada aqui pelo evangelista, cada tentação desafia a fidelidade de Jesus ao Pai. Ele fará provisões para si mesmo, independentemente da direção de Deus, e recorrerá ao seu poder por interesse próprio, transformando pedras em pães. Ele insistirá que Deus o proteja, testando Deus com respeito à proteção do filho, jogando-se do pináculo do templo. Ele abandonará o Pai e adorará, prostrar-se-á diante de outra pessoa para lucro próprio, para ter todos os reinos do mundo. Em cada texto, Jesus acentua a sua lealdade ao Pai, citando as Escrituras, especialmente Deuteronômio. As citações de Jesus estão em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. A vida significa mais do que pão para Jesus, pois a obediência é mais importante que a comida. Testar a fidelidade de Deus implica duvidar dele, e isso não deveria acontecer com nenhum de nós. A adoração e serviço devem ser dados somente a Deus. Não devemos oferecer a Deus uma adoração dividida, com o coração dividido, porque Deus não aceita esse tipo de adoração. Tudo isso Jesus enfrentou. Vencemos as tentações
se agirmos como Jesus agiu. Pensemos primeiramente na tentação no deserto. Essa tentação nos ensina que nós somos tentados a suprir as nossas necessidades por meios que desagradam a Deus. Deus está preocupado com a santificação, não apenas dos fins, mas também dos meios. Ele se importa não apenas com os nossos objetivos de vida, mas também pela forma ou com a forma pela qual nós nos dispomos a alcançar esses objetivos de vida. Certa ocasião, Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães para 5.000 homens e suas famílias, porque houve uma grande necessidade. Jesus também ensinou aos seus discípulos a orarem para que Deus concedesse aos seus discípulos o pão nosso de cada dia. O fato em si de querer pão não era pecado, graças a Deus, né, irmãos? Afinal de contas, eu sei de muita gente que gosta de pão, começando por mim. O fato de querer o pão não é o problema. A tentação de Jesus consistia no fato de utilizar o seu poder divino para suprir uma necessidade material. A intenção de Satanás era que o primeiro milagre de Jesus fosse a transformação de pedras em pães, quando a intenção de Deus era fazer com que o primeiro milagre de Jesus fosse a transformação de água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Até mesmo Israel, vagando no deserto, ficou sabendo que a fonte do pão, isto é, Deus, é mais importante do que o próprio pão. Guarde essa verdade, irmão. A fonte do pão, quem dá o pão, é mais importante do que o próprio pão. E é por isso que nós, quando nos sentamos à mesa para comer alguma coisa, nós rendemos graças àquele que nos deu o pão, aquele que proveu, aquele que supriu a nossa necessidade, dando-nos o pão, colocando o pão nosso de cada dia em nossa mesa. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Você vai encontrar o texto de onde Jesus retirou a palavra para confrontar o nosso adversário. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Moisés está dizendo ao povo que Deus humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus, da boca do Senhor. Jesus recusou-se a operar um milagre com a finalidade de fugir do sofrimento pessoal, quando esse sofrimento fazia parte da vontade de Deus para ele. Ele tinha acabado de sair do batismo. Os irmãos se lembram da cena? Ali no Rio Jordão, ele se aproxima de João e ele diz a João que precisaria ser batizado. João hesitou, mas Jesus disse: é necessário que se cumpra toda a justiça. E então ele consentiu. Jesus foi batizado. No momento em que ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele numa forma de uma pomba, e o céu se abriu, e então uma voz do céu afirmou: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Jesus ouviu: você é o meu filho amado. Agora, Satanás se dirige a ele e diz:
se tu és o Filho de Deus. A grande questão é lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. A chave hermenêutica, a chave de interpretação desse texto está aqui. Tu és versus se és. Satanás estava tentando Jesus a provar a sua identidade como Filho de Deus, fazendo um milagre em benefício próprio, usando o seu poder em benefício próprio. É interessante perceber que, conforme Ricardo Barbosa afirma, que ele ainda não tinha feito nada no seu ministério. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, ele começou depois do batismo, depois da tentação. Ele não tinha começado ainda o seu ministério. Esse autor afirma que o deserto é sempre um lugar onde a nossa identidade é questionada. O deserto é sempre o lugar onde a nossa identidade é questionada. Quando você está num deserto, passando por provas e provas, dificuldades aqui e ali, muitas e muitas vezes a sua identidade será questionada. Mas a sua identidade não depende daquilo que você faz, porque Jesus ainda não tinha feito nada. E sem que Jesus tivesse feito coisa alguma, ele ouviu a voz de Deus, a voz do Pai: Tu és o meu Filho amado em quem tenho prazer. A nossa identidade não é definida por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente sente. A nossa identidade é definida pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Se Deus disse que você é filho, agarre-se nessa verdade, porque você é filho de Deus. Não permita que as dúvidas levem você a sucumbir diante das dificuldades e das tentações da vida. Quantas e quantas pessoas acham que a sua identidade depende exclusivamente daquilo que elas fazem, e quando elas não podem fazer por alguma situação, então elas sucumbem emocionalmente, espiritualmente. Eu queria dizer a você que muitos de nós chegaremos, se Deus assim permitir, a um momento da nossa vida em que não poderemos fazer outra coisa senão orar. Se não orar. E nesse momento, se você depender do fazer alguma coisa para ser bem resolvido, certamente você terá problemas. A nossa identidade não é definida pelo que a gente faz, é definida pela voz de Deus, que diz: você é meu filho. Você é meu filho. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele ouviu: você é meu filho, em quem tenho prazer. Eu me alegro com você. Eu tenho prazer nas suas atitudes. A tentação aqui não é transformar pedras em pães. A tentação é a suspeita. A suspeita de que Jesus de fato fosse filho de Deus. Se tu és filho de Deus, é essa suspeita, é essa dúvida. E até hoje, nos nossos dias, você esteja certo que o nosso adversário nos tentará a duvidar da palavra de Deus, a duvidar daquilo que Deus nos diz, seja com o céu aberto, seja com o livro da palavra de Deus nas nossas mãos. Nós seremos tentados, seja no deserto, seja no jardim do Éden, como aconteceu com o primeiro casal, quando Eva ponderou, resolveu conversar com o adversário, com a serpente, e ela disse: não é bem assim que Deus disse. A suspeita de que não é bem assim, a dúvida de que não é bem assim a palavra de Deus, ela sempre poderá ser lançada sobre nós. Mas nós precisamos nos agarrar à verdade de Deus.
O problema aqui que nós encontramos não é um problema moral, ético, não são tentações de caráter moral, sexual, ético. Qual seria o problema de, depois de 40 dias, transformar pedras em pães? O problema não era o pão, mas a suspeita. As afirmações de Jesus nos reportam a Israel lá no deserto. Graças a Deus que muitas vezes Ele nos leva ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus até o deserto, foi Deus que o levou, foi o Espírito Santo que o levou até o deserto. A primeira tentação acontece no deserto, onde muitas e muitas vezes lutamos sozinhos. O deserto representa aquele momento em que você está sozinho, em que não tem ninguém do seu lado, você não está debaixo dos holofotes, você não está num palco, você está sozinho. Certo autor escreveu um livro bem desconcertante, com um título bem desconcertante, dizendo: quem é você quando ninguém está olhando você? Quem é você quando você está sozinho no deserto? Ninguém nos vê, ninguém nos observa. A segunda tentação, ou a tentação do templo, é num lugar público, na cidade, onde temos a oportunidade de sermos aplaudidos, recebermos aplausos das pessoas. Mas precisamos nos lembrar que Deus nos ama. Deus nos ama, não por causa daquilo que fazemos, mas porque somos filhos dele. Muitas vezes achamos que o amor de Deus está condicionado ao nosso serviço. Deus não me ama porque eu sou um pastor. Ele me ama porque sou filho. Ele ama você porque você é um filho dele. A nossa identidade, muitas e muitas vezes, será construída na quietude do deserto. Na quietude do deserto. A primeira proposta de Satanás a Jesus foi: use o seu poder. Use o seu poder. Vale a pena lembrar que o poder é derivado. Ele não emana de nós. É derivado de alguém. Ele mesmo disse: foi-me dado todo o poder. O poder está relacionado a quem você se curva. Jesus mostrou que o poder existe para servir. Resultado, sucesso, não significa necessariamente a aprovação de Deus. Há muitos líderes que são poderosos diante do povo, são os donos do poder, mas precisam ser poderosos também diante de Deus. Maquiavel disse que o poder corrompe o homem. O poder corrompe o homem. E pastor Benevando disse que deixar de ter poder também parece que corrompe, né? Se você quer conhecer alguém, dê poder a ela, alguém já disse. Mas se você quiser conhecer melhor ainda, tire o poder dela. Mas um político brasileiro de muitos anos atrás, já faleceu há muito tempo, disse que o ser humano é quem corrompe o poder. O ser humano é quem corrompe o poder. Quando o poder deixa de ser um instrumento de serviço às pessoas, ele se corrompe. Quando usamos o poder em benefício próprio, estamos corrompendo o poder. Jesus colocou o poder no lugar certo, no lugar do serviço, porque o poder é meio, não é fim. Jesus foi poderoso, varão em obras e palavras. Jesus não corrompeu a sua identidade pelo poder de transformar pedras em pães. Ele não corrompeu a sua identidade.
A nossa autoridade é derivada, assim como o poder, para que não venhamos a nos ensoberbecer, nos orgulhar. Precisamos nos lembrar que qualquer autoridade que tenhamos não deriva de nós, mas deriva de Deus, do Senhor. Quando os discípulos foram enviados por Jesus, eles voltaram radiantes e felizes. Senhor, até mesmo os demônios nos obedecem. Nós realizamos muitos milagres, fizemos coisas extraordinárias, vimos coisas extraordinárias. Jesus disse: não fiquem alegres por causa disso, de tudo isso que aconteceu. Fiquem alegres porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida, ou seja, porque vocês são filhos de Deus. É isso que importa. Quem é filho não precisa provar para ninguém através do que faz ou do que deixa de fazer. É filho. O diabo sempre usa a artimanha de suscitar dúvida a respeito da palavra de Deus e a respeito da nossa identidade como filhos de Deus. Precisamos estar atentos, pois o nosso adversário sempre procurará pontos fracos na nossa vida. Jesus estava com fome, com certeza. Quando ele veio a este mundo, ele não deixou de ser plenamente Deus, mas ele passou a ser plenamente homem. Plenamente homem. Não 50% homem, 50% Deus. Não. Plenamente homem, plenamente Deus. E na condição humana, certamente ele sentiu fome. Em alguns momentos sentiu cansaço. Enquanto navegava no mar da Galileia, dormiu tentando descansar, enquanto os discípulos estavam remando contra a maré, sem saber o que fazer, então foram acordar Jesus. Na condição de ser humano, Jesus estava com fome. E ele poderia entender como legítimo transformar pedras em pães. Nosso adversário sabe muito bem quais são as nossas carências, quais são as nossas necessidades. Ele sabe, por exemplo, se uma pessoa está enfrentando problemas no relacionamento conjugal, e aí coloca logo uma terceira pessoa para chamar a atenção de um dos dois. Ele sabe se uma pessoa está passando problemas financeiros e de repente oferece uma oportunidade de ganhar dinheiro de forma errada, de forma desonesta. A Bíblia nos diz que Jesus em tudo foi tentado. Hebreus 4, verso 15. Entretanto, talvez possamos afirmar que a tentação sofrida por Jesus foi pior do que a nossa, pois ele tinha todo o poder em suas mãos. Ele estava com fome e tinha poder para transformar pedras em pães e matar a sua fome, mas ele não fez isso. Isso também nos mostra que nem sempre o Senhor agirá de maneira miraculosa como nós queremos, como nós desejamos. O que o Senhor espera encontrar em nós, certamente, é fidelidade a qualquer preço. Mais importante do que o pão de Deus, é o Deus que nos dá o pão. Mais importante do que o pão é a fonte, é de onde vem esse pão. Pecar, muitas definições, muitas conceituações a respeito de pecado, mas é possível afirmar que pecar quer dizer atuar sem Deus. Atuar sem Deus. Jesus foi tentado a pecar quando foi tentado a viver só de pão, sem Deus, sem obedecer a Deus. Nós também pecamos quando cedemos à tentação de viver sem Deus, contando apenas com os nossos recursos, com a nossa capacidade. O ser humano não vive só de pão. Ele precisa do pão, mas ele não vive só de pão.
E mais importante do que o pão é obedecer a Deus, é ser fiel a Deus. O ser humano precisa de pão, mas sobretudo precisa do pão da vida, que é Jesus. Nós não podemos prescindir da presença e da bênção de Jesus na nossa vida. Vamos para o pináculo, vamos sair do deserto e vamos para o pináculo do templo. Somos tentados também a abrir mão da nossa fidelidade ao único Deus vivo e verdadeiro, especialmente tentando obter o aplauso das pessoas, a aprovação das pessoas. Essa tentação no pináculo se relaciona com o clamor popular por sinais e maravilhas. Jesus poderia facilmente agregar a si uma multidão de seguidores. A experiência de Israel comprovou que a atitude de colocar Deus à prova não é fé, mas dúvida. Colocar Deus à prova não é fé, é dúvida. Jesus verificou que a verdadeira fé não tenta compelir Deus a agir, não coloca Deus contra a parede. O pináculo era o ponto mais alto do enorme templo construído por Herodes o Grande. Estava sobre um monte de Jerusalém, ao lado de um precipício. E havia entre os judeus a expectativa de que o Messias, quando viesse, apareceria no pináculo do templo, de onde se atiraria no precipício sem machucar-se, no meio de uma grande aclamação popular. Jesus foi tentado a ganhar prestígio das pessoas, ser aplaudido pelas pessoas, entretanto, sem Deus, sem a aprovação de Deus. No deserto, a tentação consistia em ganhar pão sem Deus. No pináculo, a tentação consistia em ganhar prestígio, em ganhar a aprovação sem Deus. Há uma frase atribuída a Billy Graham. Eu separei 3 frases dele para a gente refletir nessa noite, em que ele teria dito o seguinte: nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo o que a terra aplaude, o céu aprova. Nem tudo. Vá comigo a Deuteronômio capítulo 6. Jesus está dizendo que nós não deveríamos tentar a Deus, como Israel fez em Massá no deserto. Não devemos tentar o Senhor. Diz aqui Deuteronômio 6, verso 16: não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o fizeram em Massá. E como aconteceu? O que aconteceu de fato em Massá? Vamos agora a Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, de 1 a 7, vai dizer, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vamos ler, capítulo 17, a partir do verso 1, diz que toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos filhos de Israel, leve também o bordão que você feriu, o rio Nilo, e siga em frente. Eu estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe, bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel,
e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Os filhos de Israel tentaram o Senhor, e agora Moisés, anos depois, veja que a distância entre Êxodo 17 e Deuteronômio capítulo 6 é de aproximadamente 40 anos. E Moisés está proferindo os seus discursos de despedida do povo de Israel, como registra o livro de Deuteronômio, dizendo: não tentem ao Senhor, não coloquem Deus à prova como vocês fizeram lá no deserto, quando vocês quase me apedrejaram. Não ponham Deus à prova. Jesus nunca fez milagres para atrair multidões, para ser aclamado pelo povo, para fazer propaganda, para ganhar prestígio pessoal. Quando ele curou um leproso, mandou que ele se apresentasse ao sumo sacerdote e disse: não diga nada a ninguém. Mas o leproso não conseguiu reter essa informação, né? Porque o que mais ele queria era abraçar as pessoas, privado que estava de abraçar sua família, esposa, filhos, todos os seus queridos, durante tanto tempo por causa da lepra. Em Mateus 27, Jesus está na cruz e ele foi tentado a descer da cruz, não apenas para aliviar a sua dor, mas para provar que era o Messias e dar um grande espetáculo de poder diante do Império Romano. Afinal, alguém conseguiu descer da cruz. Alguém deixou os cravos para trás. Alguém conseguiu descer daquela cruz. Mas graças a Deus que Jesus não desceu da cruz. E porque Ele não desceu da cruz, nós estamos aqui hoje. Porque Ele resistiu à tentação daqueles que gritavam: se Tu és o Filho de Deus, mais uma vez, se Tu és o Filho de Deus, desce da cruz, desce da cruz. A tentação do pináculo representa a aprovação humana sem a aprovação de Deus. O aplauso dos homens sem o aplauso de Deus. E se nós não tivermos o aplauso de Deus, tudo aquilo que fizermos não valerá de nada para o reino e para o próprio Deus. Mas temos ainda a tentação no monte. A tentação no monte. Somos tentados a exigir algo de Deus que não devemos. Volte comigo a Lucas capítulo 4, versos 9 a 12. Lucas 4, de 9 a 12. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo, né? Aqui nós vamos encontrar justamente esse momento em que ele se coloca no pináculo. E anteriormente, um pouquinho antes, nós vamos encontrar o diabo levou no verso 5. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Somente a Ele. Meus amados, essa tentação no monte envolve a questão da adoração. Se no deserto a tentação consistia em ganhar pão sem a aprovação de Deus, no pináculo ganhar prestígio sem a aprovação de Deus, no monte a tentação consistia em ganhar poder sem a aprovação de Deus. Você terá todos os reinos do mundo, se prostrado você me adorar. É a cilada de buscar o poder sem Deus
de ser prepotente, sempre querendo impor a própria vontade sobre a vontade dos outros. É a tentação da vanglória, que significa tratar de impressionar as pessoas, mostrar e usar os nossos talentos para trazer glória para nós mesmos, ao invés de buscar a glória de Deus. O povo de Israel cria que o Messias viria para restaurar o reino de Israel e para dar domínio a Israel sobre todas as demais nações da terra, especialmente sobre o Império Romano. Os zelotes do tempo de Jesus, ele teve inclusive um discípulo chamado Simão, o zelote ou o zelador. Constantemente os zelotes recorriam a revoltas militares contra os romanos, com a confiança de que teriam a vitória. Jesus rejeitou o caminho mundano para obter poder. Ele disse lá, quando estava se despedindo dos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Neste caso, a tentação era inaugurar o reino de Deus, sem a aprovação de Deus, inaugurar o reino de Deus sem a cruz. Sem a cruz. Todos nós, amados, todos nós somos tentados a andar segundo a lei do menor esforço. Jesus não fugiu da via dolorosa. Jesus não fugiu da cruz. Ele caminhou para ela, na direção dela, carregou parte da sua cruz até o Calvário. Mas todos nós somos, muitas e muitas vezes, tentados a fugir da via dolorosa. Mas a Bíblia diz que o Cristo que se humilhou recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho da glória é o caminho da humilhação. O caminho da glória é o caminho do quebrantamento. E muitas vezes das provações e das adversidades da vida. Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, verso 13: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele só, somente a Ele. Nós devemos adorar somente a Deus. E isso parece muito óbvio para nós, mas muitas vezes nós erramos justamente no óbvio. Porque também somos tentados a erguer outros deuses que não o Senhor. Podemos considerar pessoas no lugar de Deus, colocar pessoas no lugar de Deus. Podemos colocar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, esposo, esposa. Podemos colocar coisas no lugar de Deus, nos curvar diante delas. Quando a palavra de Deus nos diz que somente ao Senhor e a ninguém mais devemos adorar. Temos essa batalha no deserto, no pináculo, no monte, que representam, sintetizam as tentações que nós também sofremos no nosso dia a dia. E aqui permitam-me citar mais uma frase do Billy Graham, em que ele disse que nunca esqueçamos de que o perigo principal vem de dentro de nós. O mundo e o diabo juntos não podem nos causar tanto dano quanto o nosso próprio coração, se não vigiarmos e orarmos. O perigo vem de dentro de nós, porque o mundo e o diabo não poderiam nos causar tanto dano
ao nosso próprio coração quanto o nosso coração se nós não vigiarmos e não orarmos. Há uma arma que nós precisamos utilizar para vencermos as tentações. Esta arma é a palavra de Deus. É bem verdade que o adversário utilizou a palavra de Deus de acordo com a sua conveniência, não respeitando o contexto. Ele utilizou a palavra de Deus para tentar Jesus. E há muitas pessoas que utilizam a palavra de Deus dessa mesma forma, distorcendo a palavra do Senhor, não interpretando corretamente e causando tantas dificuldades e tantos problemas. Mas é a palavra de Deus, a nossa espada, com a qual nós conseguiremos vencer o nosso inimigo. Jesus, em vários momentos, disse: está escrito, porque o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Não importa aquilo que vem contra nós, não importa aquilo que as pessoas nos falam, não importa aquilo que nós ouvimos nas redes sociais, ou em qualquer ambiente, o que importa é o que está escrito. E aquilo que está escrito aponta para a totalidade das Escrituras como guia da nossa conduta e alicerce da nossa fé. Jesus não repeliu o mais poderoso ataque de Satanás com um raio dos céus, mas com a palavra de Deus escrita e empregada na sabedoria do Espírito Santo. É claro que não é simples citar a palavra de Deus, não é simplesmente citar a palavra de Deus que garante a vitória. Há muitas pessoas que usam a palavra de Deus para a sua própria condenação, apanhando textos isolados e dando interpretações erradas. Há pessoas que usam apenas partes da Bíblia para apoiar as suas ideias, que não creem na Bíblia toda. Acham que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que algumas partes não são palavra de Deus. E porque no entendimento dessas pessoas, algumas partes não são a palavra de Deus, o que define o que é e o que não é a palavra de Deus é a sua própria consciência, é a consciência dessas pessoas, e não a palavra do Senhor. C.S. Lewis disse que o problema é que usamos a Bíblia para examinar a vida dos outros e não a nossa própria vida. Só vencemos Satanás por meio da palavra, então encha-se dessa palavra. Mais do que encher-se de qualquer outra coisa, encha-se desta palavra. Desta palavra. Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, Ele nos faria lembrar todas as coisas. Que coisas? Ele nos faria lembrar aquilo que já havia sido ministrado ao nosso coração. Por isso eu e você precisamos ler a Bíblia todos os dias. E na hora da tribulação, o Espírito Santo fará você lembrar, nos fará lembrar aquilo que se aplica à nossa necessidade. A nossa necessidade. Textos que lemos tantas vezes, de repente saltarão ao nosso coração, porque o Espírito Santo nos fará lembrar aquilo que precisamos aplicar para aquele momento, para aquela situação que estamos vivendo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O salmista disse: escondi ou guardei a tua palavra aonde, irmãos? No meu, para não pecar contra ti. Escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso implica memorizar as Escrituras. Memorizar as Escrituras. Nós perdemos o hábito de memorizar. Hoje a gente não memoriza nem os telefones, né? Antigamente a gente sabia, né, tudo isso de cor, né? Hoje a gente
tem outros recursos no telefone, no celular, então a gente não memoriza. Mas nós precisamos fazer esse exercício. Um garoto em Israel, nos dias de Jesus, com 13 anos já sabia o Pentateuco todo, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Você já leu Levítico, irmão? Já leu o livro de Levítico? Amém, irmão? Misericórdia. Acho que muita gente não lê o livro de Levítico. E mais difícil ainda do que Levítico, Números. Com todas aquelas genealogias, os garotos com 13 anos já sabiam tudo de cor. E na medida que avançavam, antes de chegarem à juventude, já sabiam o Antigo Testamento inteiro de cor. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, os profetas, os livros históricos, tudo. Precisamos da palavra, precisamos nos encher da palavra. O John Piper foi quem disse que o fenômeno das redes sociais é a maior prova de que todos nós temos tempo para ler e para estudar a palavra de Deus. Só não aproveitamos porque não queremos. É essa espada do Espírito que nos ajudará a enfrentar o nosso adversário, a enfrentar as tentações. Se você se encher desta palavra, você dirá: está escrito. Não é aquilo que o outro disse, não é aquilo que alguém disse, mas está escrito, e eu vou ficar com aquilo que está escrito e que é palavra de Deus para a minha vida. A Bíblia nos diz que Jesus contou com o auxílio do Espírito Santo, que esteve com ele ali para ajudá-lo naquela batalha tão grande, assim como eu e você podemos contar com o auxílio do Espírito de Deus o tempo todo, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, verso 26, fala que o Espírito, semelhantemente, nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos guia a toda a verdade e Ele nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. A palavra de Deus nos diz que, depois de Jesus ter sido tentado, vieram os anjos e o serviram. Temos aqui as consequências de ceder ou não ceder às tentações. Se você cede, talvez até tenha um momento de prazer e satisfação, mas terá o resto da sua vida para lamentar aquele momento. Se você não cede, é possível que você se sinta angustiado por dentro, uma grande dor por dentro, mas terá a vida inteira para agradecer por ter se mantido firme naquele momento da sua vida. Se você fizer isso, lembre-se que, a semelhança de Jesus, Deus enviará os seus anjos para ampararem e sustentarem você. Richard Siebel disse que em todas as tentações, não considere o que lhe é oferecido, mas aquilo que você vai perder. Satanás deu uma fruta a Adão, mas lhe tirou um paraíso. Não considere o que você vai ganhar, mas sobretudo o que você vai perder. Não considere aquilo que lhe é oferecido, mas aquilo que você vai perder. E Billy Graham, pela última vez nesta noite, eu compartilho com os irmãos a sua frase, na qual ele disse que o diabo não estaria tentando atacar você com tanta força, se não houvesse algo valioso dentro de você. Ladrões não roubam casas vazias. Satanás não estaria tentando atingir você com tanta força como ele tem tentado,
se não houvesse algo valioso, primoroso, precioso dentro de você. Porque ladrões não minam, não roubam casas vazias. Você está passando por problemas, está enfrentando tentações, busque a palavra de Deus e busque na palavra do Senhor o conforto para a sua alma, bem como forças e direção para as suas decisões, para as suas escolhas. Esse Jesus a quem celebramos hoje, nesta noite de ceia, é o Jesus que sofreu ao ser tentado, e porque sofreu e foi tentado, pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aproximemo-nos do trono da graça, com inteira confiança, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus neste instante. O Cristo que venceu no deserto, que venceu no pináculo, que venceu no monte, que venceu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está conosco hoje, para socorrer você neste tempo oportuno. Eu quero encorajar você, trazendo a sua memória o que Jesus fez por você, para dar vitória a você, para ajudar você nas suas necessidades. Este é o momento oportuno para você derramar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, socorre-me. Socorre-me, ó Deus. Por mim mesmo eu não vou conseguir, mas eu confio em Ti e deposito em Ti a minha fé, a minha esperança, a minha confiança. Assim como Tu sofreste no deserto, no pináculo, no monte, agora Tu podes socorrer aqueles que são tentados. Então socorre-me, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, a não buscar o pão sem Deus, o prestígio sem Deus, e o reino e o poder sem Deus.